Olha só, você sabe o que é a fé? O que realmente a Bíblia diz sobre fé? O que o padre, o pastor, o missionário, o pregador, o evangelista não te falou sobre fé? Fica nesse vídeo, vamos ver uma série de 5 vídeos em O Mistério da Fé. Tudo sobre o crer. Fique nesse vídeo aqui e venha entender tudo no dicionário teológico do Novo Testamento a respeito da fé. Sim, a fé que leva à salvação. Quando a Bíblia diz tudo é possível ao que crê, o que ela quer dizer? A Bíblia diz também que o justo viverá da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que mesmo tendo fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer ao monte, atira-te daqui, arreda-te para ali, pode dizer a uma planta, arranca-te, sai daqui e te lança no mar. O que essa fé quer dizer? Sem essa fé, é possível salvação? Então, o que é essa fé? Fica comigo no vídeo, vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olha só, estamos dando continuidade ao nosso vídeo, a nossa série sobre os mistérios da fé. Agora vamos ver na parte D o grupo Pistes no Novo Testamento, tudo sobre fé. Não perca a nossa série, veja os links aí abaixo na descrição. Estão os links dos outros vídeos, veja o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4. Já demos o vídeo A, o vídeo B, o vídeo C. Agora vamos ver o vídeo D. Esse é o nosso vídeo 4 sobre o grupo Pistes no Novo Testamento. Você vai entender tudo sobre fé, tudo sobre crer, porque muitos não pregam na igreja. Estão pregando fé, mas não explicam que fé não é algo, não é só uma condição da mente. A fé que Deus exige não é uma fé longe de compromisso ou longe de fidelidade. A fé tem tudo a ver com assumir um compromisso, com assumir uma renúncia do eu, com assumir uma responsabilidade diante de Deus. E é isso que a gente está vendo, tudo sobre crer, tudo sobre fé, porque a Bíblia diz que os demônios crê e estremecem, mas não são salvos. Se os demônios crê que estremecem, então por que não são salvos? É porque a fé requer muito mais do que uma condição da mente. Então é isso que a gente vai ver. Fica comigo, estamos trabalhando no dicionário de 2 volumes, dicionário teológico do Novo Testamento, de Gerhard Kittel e Gerhard Friedrich, condensado por Geoffrey W. Bromley. Vamos entender tudo sobre fé a partir de agora. Redobre a sua atenção. Vamos ver primeiro, considerações formais. Ponto 1. Piston. Se você quer entender o que nós estamos falando, veja o vídeo 1, veja o vídeo em ordem, para você entender as palavras no original, o que é fé, o que é crer, como são ditas, como são pronunciadas no grego do Novo Testamento. Você vai entender. Vamos ver, primeiro ponto aqui, pisteon. Formalmente no Novo Testamento, como no uso grego, pisteon denota confiança, fé e crença. Encontramos construções similares àquelas no mundo grego. Você vai entender isso lá no vídeo 1. O uso semítico produz novas construções, por exemplo, com epi, que é do grego, mas dativo ou acusativo com em. Distintivo é o uso de pistel em, com eis, que possui um sentido novo e forte de crer em. Olha só, crer em sugere no contexto da missão da igreja. Outro sentido bastante comum de pistel em é confiar ou confiar-se, como se pode confirmar em Lucas, capítulo 16, versículo 11, e o Evangelho de João 2, verso 24, também no passivo. Segundo, pistes, como no grego, essa palavra significa fidelidade, mas comumente confiança ou fé religiosa. Normalmente no absoluto, mas com eis, pros, ep, em e também com o genitivo absoluto. Terceiro, pistos. Essa palavra pode significar fiel ou crente. O primeiro sentido é comumente secular e nenhum significado religioso especial é vinculado quando a referência é ao serviço de Deus, como você pode ver em 1 Coríntios 4, verso 2, e etc. A situação é diferente quando lemos, e você tem que ler essas passagens e verificar para você entender qual o sentido, a diferença entre crer e quando crer quer dizer uma coisa, quando fé quer dizer uma coisa, porque nem tudo é a mesma coisa. Olha só, a situação é diferente quando lemos da lealdade de fé.
como está lá em Apocalipse 2, verso 14, ou da fiel testemunha, no capítulo 2, verso 13. Mas quando a pregação é pistos, a ideia é simplesmente que ela é confiável. E se pode confirmar o uso em relação a Deus ou a Cristo em 1 Coríntios 10, verso 13, 2 Coríntios 1, verso 18 e 2 Timóteo 2, verso 13. Quando a ideia é crente, pistos, traz o sentido religioso de aquele que crê. Vamos ver, parte 4. Pisteuo. Essa palavra ocorre no Novo Testamento apenas no passivo, em 2 Timóteo 3, verso 14, no sentido de ser assegurado ou convencido, como se pode confirmar em 1 Clemente 42, verso 3. Entretanto, em 1 Clemente 15, verso 4, o sentido é permanecer fiel a. Quinto, vamos ver, apistos. Esse termo pode significar infiel, em Lucas 12, verso 46, mas o sentido mais provável é incrédulo, como se pode confirmar de forma mais geral em Marcos 9, verso 19. Em Atos 26, verso 8, o significado é indigno de crédito. Parte 6, apisteo. Esse verbo significa ser infiel, em Romanos 3, verso 33. Não crer, em Lucas 24, verso 11. E de forma mais técnica, recusar-se a crer, em Marcos 16, verso 16. Parte 7, apistia. Essa palavra significa infidelidade em Romanos 3, verso 3 e Hebreus 3, verso 12. Estreitamente relacionado à desobediência, como se pode confirmar em Hebreus 13, verso 19. Incredulidade em Marcos 6, verso 3 e incredulidade em palavras em Mateus 16, verso... Ou seja, incredulidade em palavras, não em pessoas, mas em palavras. Em Marcos 16, verso 14. Incredulidade com respeito à mensagem cristã em Romanos 11, verso 20. Aligopistos, na parte 8, essa palavra procede do judaísmo e ocorre somente nos autores dos sinóticos, Mateus 6, verso 30, Mateus 8, verso 26, Mateus 14, verso 31 e Mateus 16, verso 8. A ligopistia é uma variante em Mateus 17, verso 20. Vamos ver, vimos a primeira parte, vamos ver agora a segunda. O uso cristão geral. Primeiro, continuação do Antigo Testamento e da tradição judaica. Parte A, pisteuo, como crer. No Novo Testamento, este se torna um dos principais grupos para denotar o relacionamento com Deus, parcialmente com base no Antigo Testamento e parcialmente em conexão com a missão cristã e seu chamado à fé como uma conversão a Deus. O verbo é frequentemente usado para crer na palavra de Deus, por exemplo, nas Escrituras, em João 2, verso 22, nos profetas, em Atos 26, verso 27, em Moisés, João 5, verso 46 ao 47, e no que Deus diz por intermédio de um anjo, como está em Lucas 1, verso 20, ou do Batista, em Marcos 11, verso 31. Semelhantemente, o Novo Testamento diz que o povo deve crer em Jesus e em suas palavras, no Evangelho de João 3, verso 34, e no Evangelho de João 5, verso 38. Parte B, pisteuon, como obedecer. E aí entra o sentido mais estreito da palavra, né, no Novo Testamento. Parte B, pisteuon, como obedecer. Hebreus 11 acentua crer, significa obedecer, como no Antigo Testamento. E isso os demônios não fazem. Por isso que a nossa fé é diferente da fé dos demônios. O demônio crê e estremece, mas não obedece. Paulo em Romanos 1, verso 8 e 1 Tessalonicenses 1, verso 8. E pode se confirmar também em Romanos 15, verso 18 e Romanos 16, verso 19. Mostra também que crer significa obedecer. Ele fala a respeito da obediência da fé em Romanos 1, verso 5 e se confirma em Romanos 10, verso 13 e 2 Coríntios 9, verso 13. Parte C, pisteuon, como confiar. Este sentido é proeminente onde a influência do Antigo Testamento é forte, como em Hebreus 11, e se confirma em Marcos 5, verso 36 e Atos 3, verso 16 e Atos 14, verso 9. Uma ligação com a oração surge em Marcos 11, verso 22 e Tiago 1, verso 6. Paulo descreve a fé de Abraão como confiança no poder de Deus para operar milagres, como se pode ver, se confirmar, né? Romanos 4, verso 17 e também no capítulo 9, verso 30 e 13, o capítulo 10, verso 11. Desculpe. Vamos ver, parte D.
Pisteu como ter esperança. Então você já viu que a fé, ela quer dizer muita coisa. Não é só uma condição de acreditar no ser sobrenatural ou no ser invisível. A fé requer compromisso, requer obediência, requer fidelidade, olha só. E também esperança. Vamos ver, Pisteu como ter esperança. A relação entre fé e esperança é clara em Romanos 4, verso 18 e Hebreus 11, verso 13. Quando a esperança é dirigida para aquilo que é invisível, ela requer confiança. Somente a fé, não a razão, pode perceber a realidade celestial e compreender o futuro prometido, como está em Hebreus 11, verso 1. Quando pistes significa especificamente fé em Cristo, a esperança ela é mencionada separadamente. Porém, tal esperança contém um elemento de fé confiante, como se pode ver em 1 Tessalonicenses 1, versículo de número 3, e 1 Coríntios 13, verso 13, e 1 Pedro 1, verso 21. Vamos ver a parte E, fidelidade. O sentido de fidelidade do Antigo Testamento encontra eco em Hebreus 12, verso 1, Hebreus 13, verso 7, 2 Timóteo 4, verso 7, Apocalipse 2, verso 13, Hebreus 11, verso 17, Tiago 1, verso 2 e 3. Esse também vale para Paulo, quando se refere negativamente à apistia, que é a infidelidade de Israel, em Romanos 3, verso 3. Entretanto, em 1 Coríntios 16, verso 13, pistes é a fé a qual a pessoa deve se manter fiel. Vamos ver, segunda parte. Uso específico cristão. Parte A, pistes como aceitação de uma mensagem, ou seja, fé como aceitação de uma mensagem. Especificamente, quando usada com eis, piste é a aceitação salvadora da obra de Cristo, tal como proclamada no Evangelho. Isso inclui crer, obedecer, confiar, esperar e ser fiel, mas é primeiramente fé em Cristo. Para os gentios significa conversão ao único Deus que trouxe salvação a seu Filho e por ser o intermédio. Parte B, o conteúdo da fé. Paulo declara o conteúdo da fé em Romanos 10, verso 9. Ela inclui reconhecimento do Cristo ressurreto. Fé em Cristo significa fé em sua ressurreição, e sua ressurreição implica sua morte prévia pelo pecado. Isso ele fala em 1 Coríntios 15, verso 11, se confirma em Romanos 4, verso 24, 1 Tessalonicenses 4, 14 e Filipenses 2, verso 6. Querigma e fé sempre andam junto. Querigma é a pregação, né? É a proclamação. Se vê lá em Atos 2, verso 22, para se confirmar. E a referência é sempre a Cristo e aquilo que ele fez, como está no Evangelho de João, para confirmar, capítulo 20, verso 31, capítulo 16, verso 27, capítulo 14, verso 10, capítulo 8, verso 24 e Romanos 6, verso 8. Vamos ver na parte C, fé como relação pessoal com Cristo. Crer, né? Crer com eis. Cristo envolve uma relação pessoal similar à relação com Deus no Antigo Testamento. Embora o Novo Testamento tenda a usar construções diferentes para crer em Deus e em Cristo, a aceitação do Evangelho e a aceitação de Cristo como Senhor, pois Cristo e a história da salvação não podem ser separados. A fé, ela aceita a existência de Cristo e seu significado para o crente. Ela repousa na mensagem, mas como fé na mensagem, ela é fé na pessoa mediada pela mensagem. O aspecto pessoal aparece em Romanos 10, verso 9 e o verso 14, em Gálatas 2, verso 20, Filipenses 1, verso 29 e 1 Pedro 1, verso 8. Parte D, crer. Fé pode ser a aceitação da mensagem, como em Atos 20, verso 21, ou permanência na crença, como em 1 Coríntios 2, verso 5. Visto que crer é algo dinâmico, pode ser fraco ou forte, como se pode ver em Romanos 12, verso 3 e o capítulo 14 de Romanos, verso 1. Pode crescer, como está em 1 Coríntios 10, verso 15, pode persistir, como está em Colossenses 1, verso 23, pode também haver referência à sua plenitude, como está em Atos 6, verso 5, também a sua prática, como está em 1 Tessalonicenses 1, verso 3, e unidade, como está em Efésios 4, verso 13. Parte E, a fé. Vamos ver, Paulo pode chamar a própria mensagem de pistes, como tal. Pistes é um princípio, por exemplo, encontrar-te com a lei, como está em Romanos 3, verso 31, e se confirma no capítulo 3, verso 27, a lei da fé. Semelhantemente,
Pistes significa cristianismo, seja como vida de cristão ou como mensagem ou ensino cristão, como você pode confirmar em Gálatas 6, verso 10 e capítulo 1 de Gálatas, verso 23. Atos 6, verso 7 e Efésios 4, verso 5 oferece usos similares, que se pode confirmar em 1 Timóteo 3, verso 9 e o capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 1 e o verso 6. Também doutrina ortodoxa é pistes, em Judas 3, verso 20 e 2 Pedro 1, verso 1. As expressões em 1 Timóteo 1, verso 2 e verso 4, capítulo 2, verso 7, Tito capítulo 1, verso 1 e o verso 4, e Tito capítulo 3, verso 5 tem o mesmo sentido. Parte F, desenvolvimento do uso de pisteu. O verbo segue basicamente o mesmo padrão do substantivo. Ele normalmente significa receber a mensagem, mas também pode denotar estar crendo, e os princípios podem ter a mesma força que pistos, que é equivalente a cristão. Parte 3, fé cristã e fé do Antigo Testamento. Fé no Novo Testamento é o mesmo que fé no Antigo Testamento, porquanto a crença na palavra de Deus, mas com a diferença de que a ação de Deus está agora revelada unicamente na palavra. Os justos do Antigo Testamento creem em Deus com base em atos manifestos, mas os crentes do Novo Testamento creem em Deus no ato da vida, morte e ressurreição de Cristo, tal como conhecido unicamente pela proclamação do Evangelho. A ação de Deus é aqui a palavra, porque o próprio Jesus é a palavra de Deus. Fé, então, é confiança no ato escatológico de Deus em Cristo e esperança na comunhão da obra que Deus assim começou. No interim, é confiança de que Deus não deixará que os crentes sejam confundidos, mas que, por estarem eles mortos com Cristo, igualmente serão guardados até serem também ressuscitados com Ele, visto que fé é fidelidade. É fidelidade ao ato salvador de Deus em Cristo, a único nome em que há salvação, como se pode ver em Atos 4, verso 12. A obediência da fé é obediência ao caminho da salvação em Cristo, que implica, é claro, desviar-se do pecado. Em cada dimensão significa uma reorientação radical para Deus, que governa toda a vida. Por essa razão, fé é a religião cristã e os crentes são cristãos. No entanto, a ênfase em Cristo é uma ênfase em Deus, pois fé em Cristo é fé no ato de Deus em Cristo. Deus encontra os crentes unicamente em Cristo, não é em nenhum outro meio, nenhuma outra forma, somente em Cristo, em quem habita toda a plenitude de Deus. Cristo é o ato final de Deus, que já envolve sua manifestação futura e definitiva. Se você realmente está gostando, já deixa o teu like aí, compartilha, salva esse conteúdo, envia no grupo. Olha só, o nosso próximo vídeo vai trabalhar na questão da parte 3, né? Vai ser sobre o vídeo 5, vai trabalhar com pistes e pisteuon em Paulo, que Paulo fala sobre a fé, o apóstolo Paulo, e é isso que a gente vai ver. Vamos ver sobre o que Paulo ensina, todo o conceito de fé, e nós vamos encerrando esse vídeo. Vamos falar também sobre pisteuon em João, o que o apóstolo João falou sobre isso, e a gente vai encerrar o nosso vídeo no 5º vídeo. Que Deus abençoe grandemente. Não perca toda essa série, veja um por um, para Deus abençoar a tua vida e dar clareza e rico conhecimento na área da fé e do crer, porque muitos não explicam, não pregam, e muitos estão vivendo uma fé e uma crença com libertinagem, fora de compromisso, fora de fidelidade, uma fé mundana, uma fé sem fidelidade a Deus. Então aqui você está entendendo o que realmente é fé. Esse é o objetivo desse vídeo, abençoar a tua vida. Fique com Deus, até a próxima.